Gente, vamos começar então. Bom, eu vi aqui o que o Kenani colocou que está na descrição. Obrigado, Kenani. Então, se vocês quiserem ver as fotos, tem lá os links para as fotos na descrição. Gente, vamos começar então. A proposta da palestra de hoje é falar um pouquinho sobre a história do Labri, o que é o Labri, afinal de contas. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Minha esposa e eu, quando fomos passar um tempo no Labri da Inglaterra e também no Labri da Holanda, nossos pais nos perguntaram isso, nossos amigos nos perguntaram isso, e muitas vezes a gente não sabe o que responder. Labri é uma comunidade de fé que aceita visitantes. Tá, mas como assim? A gente muitas vezes não consegue ir muito além disso. Então a proposta é responder um pouquinho dessas perguntas, né? A gente juntos trabalhar um pouco nisso. Para responder essas perguntas, eu estou utilizando 2 livros, basicamente, ok? Esse primeiro livro aqui é um livro chamado Labri, ok? Ele é escrito pela Edith Schaefer, que foi obreira do Labri, foi a pessoa que começou o Labri junto com o seu marido, Francis Schaefer. Ele está traduzido para diversas línguas, mas não está traduzido para o português ainda. Então, quem sabe futuramente, em breve, nós tenhamos uma tradução desse livro e publicação dele também. Nesse livro, a Edith ela conta basicamente a história dos primórdios do Labri, ok? Como eles chegaram nesse ministério, fala um pouquinho do que aconteceu antes também, que não foi exatamente como eles pensaram, né? Eles tinham outros planos, o Senhor mostrou outros planos para eles e acabou surgindo o Labri. É uma história, um relato pessoal, tem vários relatos familiares dela aqui, é um livro bastante interessante de ler. Então, queria dizer, se você lê inglês, acho que tem em alemão também, deve ter em francês, em outras línguas, aproveite e leia esse livro, ok? Tem aqui um relato quase como se fosse um diário do nascimento dessa instituição, desse ministério, tá certo? Labri por Edith Schaefer. O segundo livro que eu estou utilizando para essa palestra é A Verdadeira Espiritualidade, que é escrito pelo marido da Edith Schaefer, o Francis Schaefer, também obreiro e pessoa que começou esse trabalho na Suíça em 1955. O Francis Schaefer ele escreveu diversos livros, assim como a Edith Schaefer. Mas o Francis Schaefer ele diz que o Verdadeira Espiritualidade deveria ter sido o primeiro livro que ele escreveu. Não foi, mas ele diz assim, deveria ter sido o meu primeiro livro. Porque aqui ele traduz, de certa forma, todo o pensamento que está por trás do Labri, né? Todo o pensamento, a visão assim sobre realidade, sobre Deus, sobre o ser humano, que o Labri também se desenvolve em cima dessa visão. Então, se você nunca leu um livro do Francis Schaefer antes, eu pessoalmente recomendo começar com Verdadeira Espiritualidade. Ok? Esse aqui é uma versão em inglês que a gente tem aqui, mas ele tem em português também. Está traduzido, facilmente se acha na Amazon ou em alguns sebos. Ok? Se você já leu algum livro do Francis Schaefer e ainda não leu A Verdadeira Espiritualidade, vai fundo, leia A Verdadeira Espiritualidade, que vale muito a pena. Okay? Além desses 2 livros, eu baseio essa palestra em algumas outras palestras. Eu vou colocar o link de uma delas aqui logo mais tarde. Sim, Israel, perguntas para responder depois. Beleza, depois eu vejo essa pergunta.
Vou colocar aqui nos comentários, mais tarde, uma série de palestras que o Rodolfo, que é um dos obreiros lá de Minas Gerais, nos deu aqui no retiro do Amigos de Labri Sul. Acho que foi em 2016, né? Esse retiro, ou 2017, eu não me lembro agora. Mas foi um retiro aqui no Labri Sul e o Rodolfo deu uma série de palestras. Então eu também basei um pouco dessa palestra nas palestras dele também. E em tantas outras que eu já ouvi. Tá certo? Vamos começar então com a história do Labri. Agora são 8h15. Bom, breve história do Labri. Para a gente falar da história do Labri, a gente precisa falar um pouco sobre a história do Francis Schaeffer e da Edith Schaeffer, certo? Não tem como desconectar uma coisa da outra. Também precisamos falar um pouco do contexto cultural, do contexto histórico no qual o Labri surgiu. Ele surgiu em algum momento na história, em algum local geográfico, e esse momento na história e esse local geográfico são muito importantes para a gente entender o que tem por trás do Labri, por que certas coisas foram do jeito que foram e ainda são do jeito que são. Então, começando pelos obreiros, a gente pode dizer o seguinte: o Francis Schaeffer ele nasceu em um contexto familiar não cristão. Ele vem de uma família que não era cristã, não estava envolvida com a vida cristã. Já a Edith Schaeffer vem de um contexto diferente. Ela nasceu, ela é filha de um casal de missionários, ok? Ela acabou nascendo na China, algo que muita gente não sabe, às vezes fica até surpresa. Ela é chinesa por nascimento, né? Porque exatamente sua família estava numa missão cristã na China quando ela nasceu. Depois os pais dela voltaram para os Estados Unidos, né? Ambos então têm essas raízes norte-americanas e os dois se conheceram em uma palestra onde um pastor da teologia liberal estava tentando desconstruir algumas questões centrais da Bíblia. E aí vem a primeira questão importante, assim, gente, do contexto de onde surge o Labri. Existe algo chamado teologia liberal, teologia humanista, ou até mesmo secularismo, né? que era presente ali no início do século XX, e se arrasta até hoje, né, até o presente. Naquele momento, tanto nos Estados Unidos como na Europa, existia algo muito forte que é a teologia liberal. E o que é a teologia liberal desse momento, assim, em breves palavras, né? É algo como que pessoas buscando enxergar a teologia, a Bíblia, a partir de lentes humanistas, né? A partir de lentes secularistas, a partir da sociologia, a partir da história. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia com essas lentes, a partir dessas lentes, a partir dessa cosmovisão, né? Aí uma palavra que é bastante recorrente no Labri, a partir dessa cosmovisão, essa teologia ela começa a mudar, né? E ela já não é mais tão centrada na Bíblia, mas ela tem outros centros, né? E aí começa a se questionar coisas. Poxa, será que a ressurreição de Jesus é verdadeira? Será que Jesus de fato nasceu de uma mulher virgem, né? Como é possível? O que a ciência fala sobre isso? Essas perguntas, por si só, elas não têm mal algum. Agora é o Arthur falando, sim. Elas não têm mal algum, né? A gente tem dúvidas e a gente tem curiosidades, né? E negar essas dúvidas muitas vezes é problemático e nos gera uma fé praticamente cega, uma fé que não é profunda, né? Mas quando a teologia começa a fazer essas perguntas
e entra nesse barco liberal, aí muitas coisas se perdem. E é nesse contexto que Francis e Edith Schaeffer se conhecem. Diz a história, reza a lenda, eu não estava lá, né? Mas reza a lenda que os dois foram contestar esse pastor liberal e acabaram se interessando um pelo outro. E aí começaram um relacionamento. A partir desse relacionamento, então, eles se casam e tudo mais. O Francis Schaeffer, na época que conheceu a Edith, ele já era cristão, já havia passado por um processo de conversão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como foi esse processo de conversão dele. O Francis Schaeffer ele passou por um processo de conversão a partir da própria leitura da Bíblia. Pessoas que conheceram ele, que tiveram junto dele durante a sua vida, falam que ele era muito honesto e direto com certas coisas, assim, né? Então, ele foi ler a Bíblia com os seguintes olhos: será que ela tem respostas para os questionamentos da vida, não apenas religiosos, como a gente vê nas igrejas e nas teologias, mas para todas as áreas da vida? O que a Bíblia fala sobre matrimônio? E será que isso faz sentido? O que a Bíblia fala sobre política? O que a Bíblia fala sobre a própria história? O que a Bíblia fala sobre a própria religião e espiritualidade, né? Será que essas coisas fazem sentido? E ao ler a Bíblia com essas perguntas em mente, ele chegou à conclusão que ela tem respostas não só para questões religiosas, mas também para aspectos de toda a vida, né? E foi assim o seu processo de conversão. Então, uma leitura bastante honesta e bastante direta da Bíblia, né? Então, foi assim o seu processo de conversão. Esse contato com a Bíblia, entendendo que ela era coerente com todas as áreas da vida, levou Francis Schaeffer a ter uma resistência a esse movimento liberal que questionava certas coisas, né? Certas verdades da Bíblia. Então ele teve uma resistência com isso, ele e a própria Edith tiveram resistência com isso, e não só eles, mas diversas igrejas nos Estados Unidos tiveram essa resistência e acabaram formando e criando um movimento fundamentalista nos Estados Unidos. Agora, a gente sempre olha para essa palavra fundamentalista como algo ruim, e eu não quero dizer que é algo bom, né? Mas o fundamentalismo nasce exatamente nesse movimento de igrejas nos Estados Unidos. E ele tem esse nome porque diversos autores cristãos e bons teólogos, né, com boa teologia, escreveram uma coletânea de livros chamados Os Fundamentos. Okay? E essa coletânea de livros veio a ser parte dessa resistência ao movimento secular e liberal das igrejas dos Estados Unidos. Por isso que o nome do movimento é fundamentalista. E Francis e Edith Schaeffer faziam parte desse movimento, faziam parte desse grupo de pessoas, desse movimento fundamentalista. Em algum momento da história deles, no final dos anos 30, deixa eu ver, aqui, em 1947, esse movimento, esse grupo de igrejas e pessoas do fundamentalismo pediram para o Francis Schaeffer ir à Europa numa viagem para mapear como é que estava a questão do liberalismo e secularismo teológico lá na Europa. Né? Lembrando que a Europa ela é, na verdade, um dos berços desse liberalismo teológico. Né? E eles tinham interesse em saber como estava esse movimento lá. Francis ele foi para a Europa, então, nessa viagem, para fazer esse mapeamento do liberalismo
e voltou de lá, né, vendo que era muito forte lá o liberalismo. E em 1949, esse grupo de igrejas, esse concílio de igrejas, então pediu para que ele e a sua família toda se mudassem em definitivo para a Europa, em 1949. Então, nesse ano que eles se mudaram para a Suíça e estabeleceram residência lá. Gente, aqui no livro Labrie é muito, muito legal como a Edith ela descreve esses momentos, assim. Por isso que eu digo, leiam esse livro, ok? É como se fosse um diário, mas a gente vê a fundo as angústias dessas pessoas, né? A gente fala muito assim, poxa, Francis e Edith Schaeffer são, né, quase verdadeiros heróis da fé dos nossos tempos, mas viveram grandes angústias. E ela transparece bastante essas angústias no livro dela. E uma dessas angústias se dá exatamente na Suíça, né? Quando eles chegam na Suíça, eles foram morar em uma vila chamada Champerry. Não sei se a minha pronúncia está certa, ok? É como eu estou lendo e pronunciando na minha cabeça durante toda a leitura desses livros, ok? Champerry. Eles vão morar lá num chalé. Na verdade, eles moram tem várias mudanças nesse meio tempo, mas sempre dentro dessa vila, esse vilarejo que fica nos Alpes suíços. E nesse vilarejo, Champerry, eles começam um verdadeiro movimento de avivamento nesse lugar, né? Eles começam a receber diversas crianças na sua casa, crianças de escolas da região, que iam lá para estudos bíblicos, que a Edith ministrava. Depois a filha mais velha dela começou a ministrar esses estudos também, quase como se fosse uma escola dominical. O Francis Schaeffer também começa uma comunidade protestante lá, uma região bastante católica, e ele começa uma comunidade protestante, uma comunidade evangélica lá, dando cultos frequentemente. Começou, eu não me lembro agora se foi com culto de Páscoa ou um culto de Natal, o primeiro culto, mas começou com uma dessas duas datas e as pessoas da região começaram a se interessar e participar, e começaram de fato esse movimento. Inclusive, é legal assim que a Edith ela conta que eles deixavam nos hotéis e nas pousadas da região panfletos falando, domingo tem culto na capela tal, em tal lugar, tal hora, né? E diversos turistas iam visitar, iam nos cultos e tinham esse momento de comunhão junto com eles, né? Lembrando que é uma região nos Alpes suíços, então lindo demais o lugar, as pessoas iam lá para esquiar, para ter esse momento de férias mesmo, né? E acabavam conhecendo esse lugar. Alguns anos depois, que eles estavam já fazendo esse trabalho, e em meio a muitos acontecimentos, muitas histórias que a Edith narra aqui de conversões, um verdadeiro avivamento que começa naquele lugar, os dois eles recebem uma carta do governo, uma ordem do governo, de que eles deveriam deixar o país, deixar a Suíça, porque eles estavam exercendo uma influência religiosa naquela região. Né? É interessante, esse é o primeiro capítulo do livro, depois ela até volta, né? Parece os filmes do Tarantino, assim, meio começa no meio, volta para o início, vai para o final depois, mas ela começa com isso, e o título do capítulo é Isso não pode acontecer neste país, isso não pode acontecer na Suíça. Né? E essa foi a carta que eles receberam, essa influência religiosa que vocês estão exercendo não pode acontecer na Suíça. Então imaginem, gente, o profundo... qual é a palavra agora? Me fugiu a palavra. Mas esse sentimento quase que de derrota, né? De frustração. Poxa, você está lá fazendo um trabalho que está gerando frutos, gerando
os frutos que a Bíblia fala, pessoas se convertendo, o amor crescendo naquele lugar e tudo mais. De repente, o governo te dá um verdadeiro chute para fora do país. E, bom, nesse caso, eles tinham alguns dias, eu não me recordo agora se são 60 ou 90 dias, tu te lembra, não? Digamos que são 60 dias, eu não me lembro agora exatamente a quantidade de dias, para deixar o país. A narrativa nesse momento do livro, ela é bastante surpreendente, assim. São diversas reviravoltas que acontecem nesse momento da história. A Edith, ela conta como ela e toda a família ficou ansiosa e apreensiva com isso, porque eles estavam de fato realizando um trabalho cristão que estava rendendo frutos maravilhosos naquela região. Então, ansiosos, frustrados com tudo isso. A história continua, então, que a Edith ela foi buscar opções para sua família, junto a conhecidos que eles tinham naquela região, e também a própria justiça do país. Bom, ok, vocês estão nos mandando embora, o que a gente pode fazer para não precisar ir embora, né? Porque agora a nossa vida é aqui. Eles tinham 4 filhos, 3 filhas e um filho, né? As filhas já desde o início, quando estavam lá, falavam que queriam morar lá para sempre, então toda a vida deles estava naquele lugar e de repente precisava simplesmente deixar esse lugar e voltar para casa, né, para os Estados Unidos. Então ela começa a buscar opções. Fala com fulano, fala com ciclano, vai na justiça, vai no departamento de imigração, fala com um advogado, fala com não sei quem, e nesse meio tempo todo, orações. Dentro de toda essa pesquisa que eles fizeram, surgiu uma oportunidade, que eles tinham que encontrar, então, um lugar para morar, mas numa outra vila, não poderia mais ser em Champéry. Então eles foram procurar, e é muito legal e dá um nervosismo tremendo nessa hora da história, porque até o último dia eles não tinham lugar para ir. Eles não tinham lugar para ir. E a Irida, ela relata no livro que o próprio Francis Schaeffer, ele meio que já tinha desistido, estava conformado, né, que voltariam para os Estados Unidos, mas que ela estava meio que inconformada. E ela estava inconformada por um motivo, né? Inconformada naquele sentido assim, ok, Senhor, essa é a tua vontade, mas eu não entendo. Eu não entendo por que a gente precisa sair se aqui o trabalho está dando frutos. Ela relata o porquê que ela estava então inconformada. Ela coloca que alguns dias antes, numa dessas idas e vindas, ela estava lendo a sua Bíblia e, por acaso, né, caiu na leitura ali que ela estava fazendo o livro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 3. E ela relata como esse versículo foi importante, e ela encarou isso como uma promessa de Deus para ela. E aqui eu quero ler, então, esses 2 versículos, que falam o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outreiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ela fala nesse momento que ela sentiu algo muito forte no coração quando ela leu esse versículo. Ela diz que sabia, claro, que tem toda uma questão de contexto bíblico, contexto histórico, e que aquela palavra talvez tenha um significado diferente no seu contexto e num contexto maior, mas que para ela
essa palavra estava sendo usada como uma resposta de oração para aquele momento que ela estava vivendo, né? Assim ela relata então que nesse momento ela escreveu lá no ladinho da página da Bíblia, janeiro de 1955, uma promessa Labri. Ok? Então isso traz uma grande esperança para ela, de que as coisas dariam certo, de que Deus daria um jeito de mostrar para eles um lugar para ficar, né? E por isso, de certa maneira, até o último momento, ela estava um tanto quanto inconformada, né? Poxa, eu recebi essa promessa de Deus e agora eu preciso sair daqui, né? O que está acontecendo? Bom, a narrativa segue e a história é longa e bastante detalhada no livro dela, tá? Que ela detalha praticamente dia a dia essa situação. Mas a gente pode dizer que de maneira milagrosa, no último instante, no último dia, lá eles encontraram a casa onde hoje é o Labri, numa vila chamada Ruemos. Novamente, não sei se eu estou pronunciando de maneira correta, né? Já ouvi gente falando Ruemo, Ruemos, né? Eu vou ficar com o Ruemo, eu acho que é mais francês, né, do que Ruemos meio abrasileirado aqui. Eles encontram esse chalé e no último momento ela relata lá que faz uma oração, porque era bastante caro esse chalé, bem fora das condições que eles tinham, mas ela faz uma oração no caminho para casa pedindo a Deus: Senhor, se for da tua vontade, então é que a gente receba o valor de $1.000 para a gente dar entrada nessa casa, né? Pagar a primeira parcela dessa casa. Exatamente o valor de $1.000. Claro, gente, $1.000 em 1955 representava um valor muito maior do que representa hoje, né? E ela conta que chega em casa e procura lá nas correspondências que eles receberam e tinha exatamente um envelope com o valor de $1.000 lá dentro, de um casal dos Estados Unidos que disse que estava doando para eles esse dinheiro porque haviam recebido um dinheiro inesperado e gostariam de contribuir com alguma obra, né? Então essa foi a resposta que ela pediu e a resposta que ela teve. Gente, eles pagaram essa entrada, se mudaram para casa e o restante do valor, porque essa era só a primeira parcela, também foi chegando de diferentes formas, né? E acabaram então comprando essa casa. Gente, dando um salto aqui, então, é assim que começa o Labri. Esse Ruemo é próximo a Champéry e eles acabaram, então, ainda mantendo contato com as pessoas de Champéry. E tem alguma coisa bastante importante que fala do ethos e da maneira do Labri pensar, dessa comunidade pensar, que ela comenta várias vezes no livro dela. Ela fala diversas vezes que nos momentos de dúvidas, quando olhamos para frente e vemos com pouca ou nenhuma clareza aquilo que está por vir, ela olhava para trás e via todo o caminho percorrido até lá. E esse caminho havia sido guiado por Deus. Ela chama isso de marcas no caminho. Né? Ao olhar para essas marcas, ao olhar para trás, ela conseguia ver um Deus que se importa e que está junto o caminho inteiro, mostrando passo a passo qual o próximo passo. Então é muito interessante, assim, para a minha própria vida, assim como da minha esposa, Mirelle, e algumas coisas que a gente viveu durante o nosso próprio tempo do Labri e continua vivendo hoje. Né? A gente não tem muita clareza, às vezes, do futuro. O que há de ser do nosso futuro? A gente pode fazer planejamentos, a gente pode
propor metas e tudo mais, mas na realidade, na real realidade, como Francis Schaeffer dizia, as coisas elas são mais nubladas e a gente não enxerga esse futuro de fato, né? Então é aí que a Edith fala que a gente nesse momento deve olhar para trás e olhar para todos os momentos que Deus tem guiado no nosso passado. A gente enxerga essas marcas, olha para o nosso passado, assim como Moisés e o povo de Israel fizeram diversas vezes. Olhavam para o passado e viam: esse é o nosso Deus. O Deus que nos livrou do Egito, que nos livrou da casa de servidão, né, que tem nos guiado no deserto, tem dado maná, tem dado água, tem nos livrado dos inimigos. Esse é o nosso Deus. Então é isso que a própria Edith ela propõe também no seu livro, né? Que nesses momentos a gente olhe para trás e esteja atento a essas marcas, né? Gente, falando um pouquinho mais do contexto, para também entrar mais nessa parte do pensamento que o Labrie tem, a gente precisa lembrar ali, então, nessa questão de que o Labrie ele começou em 1955, né? É o ano de início do Labrie na Europa. E a Europa ela vivia um momento de profundas dúvidas e questionamentos por conta da Segunda Guerra Mundial. Como a gente falou antes ali, a questão do humanismo, do secularismo, que vem da modernidade, que vem de todo um pensamento que coloca o ser humano no centro da existência, no centro da realidade, né? Tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro. Todo esse pensamento humanista, ele vê no ser humano a capacidade de salvar-se a si próprio deste mundo. É uma conquista da natureza, é uma conquista da técnica, é o desenvolvimento da tecnologia, é o desenvolvimento do pensamento, da filosofia, da sociologia, da medicina, que coloca cada vez mais o ser humano como esse ser poderoso, que tem controle sobre todo o meio, né? E o pensamento humanista e moderno, ele exatamente tem nessa ideia o seu ideal de utopia, o seu ideal de salvação. Quer dizer, o ser humano vai consertar todas as coisas, vai desenvolver a tecnologia, vai evoluir, vai chegar num ponto em que talvez chegue à perfeição, ou está em constante evolução, né, cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido. Só que quando chega uma Primeira Guerra Mundial, quando chega uma Segunda Guerra Mundial, esse mesmo ser humano olha para esses acontecimentos e pensa: peraí, é isso? É isso que a gente é capaz de fazer? É assim que a gente vai se salvar? E aí, gente, cria uma grande descrença, ou pelo menos uma dúvida nesse projeto humanista, né? Surgem diversas dúvidas. É a partir desse momento, dessas dúvidas, que surgem novos movimentos filosóficos e as pessoas passam a questionar todos esses grandes ideais da modernidade, né? Meio que aquele ideal, aquela utopia cai por terra e as pessoas passam a questionar tudo isso, né? É nesse momento, então, que surge uma grande onda de pessoas com dúvidas e profundos questionamentos da vida. O Francis Schaeffer percebeu que essa igreja fundamentalista da qual ele fazia parte, da qual ele era parte e da qual ele tomou diversas atitudes, essa igreja fundamentalista estava muito centrada só nas questões teológicas e nas questões da ortodoxia, né? Será que o ensinamento está correto? Será que se está pregando a verdade? Gente, o que, assim, de maneira alguma, não é um problema. É muito necessário que haja um trabalho de apologética, que haja um trabalho
que tente preservar uma ortodoxia saudável, uma ortodoxia correta e centrada na Bíblia, né? O problema é que ele viu que esse movimento fundamentalista terminava ali, parava ali, e não tinha respostas para estes outros questionamentos, né? Por exemplo, imagina numa Segunda Guerra, questionamentos. Como o ser humano é capaz de fazer uma coisa como um campo de concentração? Né? Como o ser humano é capaz de dizimar milhões e milhões de pessoas, seja por questões étnicas, seja por questões de religião, etc. Né? Começando a latir uns cachorros aqui do lado agora. Então, esses questionamentos, eles chegaram e o Francis Schaeffer percebeu, cara, a igreja fundamentalista não está preparada para responder essas perguntas. E se a igreja não responder essas perguntas, outras visões de mundo vão tentar responder essas perguntas e vão liderar o caminho nesse momento de dúvida. E o Francis Schaeffer, ele vinha de uma tradição que também é muito falada nos círculos do Labri, e aqui no Brasil está ganhando cada vez mais uma popularidade grande, que é o neocalvinismo holandês. Ele vem de uma tradição neocalvinista, ele estudou no seminário, esteve em contato com neocalvinistas, leu grandes nomes do neocalvinismo, né, que é liderado lá pelo Abraham Kuyper, e ele leu esses livros, teve contato com essa teologia, e a partir dessa teologia, então, ele propõe algo diferente. Para os neocalvinistas, a fé cristã ela deve trazer respostas para todas as áreas da vida e se envolver, sim, na cultura. Né? Eles enxergam, o neocalvinismo enxerga que essa fé cristã não pode se reduzir apenas à questão da igreja, apenas à questão da vida igreja, da vida eclesiástica. Não. A fé cristã, ela precisa sim se envolver com política, precisa sim se envolver com as artes, com economia, com arquitetura, engenharia, precisa se envolver com agricultura, com todas as coisas, né? Gente, isso é muito, mas muito diferente do que termos uma bancada evangélica, por exemplo, aqui no Brasil. A proposta do Kuyper é outra nesse sentido, ok? Exatamente assim, do cristão, a partir dos princípios cristãos, se envolver na política, né? E nessas outras áreas. Então, a fé cristã, se ela é verdade para os neocalvinistas, ela deve sim trazer respostas para todas as áreas da vida. E o Schaeffer percebeu que a sua própria instituição, que enviou ele para a Suíça, tinha apenas interesse em combater as falsas doutrinas. Aí eles tiveram um rompimento com essa instituição e começaram um novo trabalho, né? O trabalho do Labri. Assim, Francis e Edith Schaeffer, eles perceberam que o ministério do Labri deveria se preocupar não apenas com o zelo doutrinário, mas deveria ir além, deveria ser de fato um lugar aberto aos questionamentos, recebendo pessoas e dando respostas honestas para perguntas honestas. Essa é outra questão bastante importante no Labri, respostas honestas para perguntas honestas. O próprio Francis Schaeffer, eu admiro muito isso nele e em algumas outras pessoas que também têm essa visão de mundo, né? Ele próprio, durante uma crise que ele passou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa crise daqui a pouco, ele fala para sua esposa, para Edith, né? Edith, ora por mim, né? Ora por mim, porque eu vou a fundo nessa questão da crise.
e eu vou com honestidade. E caso essa questão de fé cristã não faça mais sentido, eu veja que isso está errado, ou eu perceba que, cara, isso não faz sentido, eu vou pular fora e vou virar agnóstico de novo, né? Então, é nesse sentido que é a ideia de respostas honestas para perguntas honestas, né? Gente, voltando para 1955 e chegando ao fim, então, dessa parte, eu prometo que a segunda parte vai ser um pouquinho mais breve, pouquinho não, bem mais breve. Em 55, então, as duas filhas mais velhas do casal, elas já estavam na universidade. Elas já estavam, né? A filha mais velha estava na universidade, a segunda mais velha não estava ainda na universidade, mas estava morando em Lausanne também, e estava numa questão lá de escola bíblica, né? Elas estavam morando em Lausanne, na universidade, e elas começam a levar colegas dessa universidade e conhecidos lá para os Alpes, lá para Ruemont, fosse para um fim de semana nos Alpes para esquiar, né? Fosse pessoas com dúvidas, né? Porque essas dúvidas estavam lá, esses questionamentos estavam lá. E imagina, no ambiente universitário, então, é onde esses questionamentos estão fervendo, né? Então elas começam a levar esses colegas, esses amigos para casa lá no Labri, e em meio a almoços e jantares surgiram discussões sobre essas dúvidas. E essas pessoas começaram a ter as suas perguntas, os seus questionamentos respondidos, né? E respondidos a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma cosmovisão cristã. E essas pessoas começaram a convidar outras pessoas, e quando se viu, havia um fluxo enorme de pessoas na casa deles, todos os dias praticamente. Né? Contam a história lá que chegou um dia que tinha 100 pessoas, mais de 100 pessoas na casa. Agora imagine você sentado aí na sua casa com outras 100 pessoas comendo, bebendo e discutindo, né, esses questionamentos profundos da nossa vida, né? É algo muito legal, mas ao mesmo tempo gera uma bagunça, né? Só que é no meio dessa bagunça que então nasce o Labri, que Francis e Edith Schaeffer percebem que o seu ministério é o ministério da hospitalidade, é receber pessoas na sua casa para ter um tempo junto, para ter uma discussão à mesa, mas depois juntos lavar a louça, né? Estarem juntos no trabalho da jardinagem dessa casa, na limpeza das coisas, no preparo do alimento. Perceberam que esse era o trabalho da vida deles, né? Assim, o DNA do Labri é a hospitalidade. Se discutem muitas ideias, sem dúvida. Aqui no Brasil, o Labri ele tem bastante essa característica assim, da discussão filosófica, e é algo que tem sido muito rico para o nosso país e muito benéfico. Assim. No entanto, não se resume a isso. O DNA do Labri está na hospitalidade. É o olho com o olho, sentir o cheiro um do outro, é o toque, é a risada, é o choro, estarem juntos de fato as pessoas e juntas viverem a sua vida, tirarem as suas dúvidas, pensarem juntas nesses questionamentos da vida, né? Então assim começa o Labri, gente. Essa é a história do início do Labri. Gente, temos já aqui algumas perguntas. Eu vou rever as perguntas daqui a pouco, ok? Mais para o final, a gente vai dar uma olhada nessas perguntas aqui.
Até gostaria de pedir uma ajuda, gente. Eu sei que o Josué tá assistindo aqui também. O Josué, ele e a Lili começaram o Labri Sul aqui, se eu não me engano, em 2013, ok? Aqui em Novo Hamburgo também. E eles hoje são obreiros do Labri na Inglaterra. Então, Josué, daqui a pouco, se puder me ajudar com essas perguntas ali nos comentários, eu te agradeço, ok? Mas, gente, vamos seguir aí para o segundo tema. Este tema que eu, com certeza, gente, eu não vou falar de todo o livro, tá? Como eu comentei antes, ele é uma leitura densa, ele é uma leitura fácil e gostosa, ok? Mas tem muito conteúdo. Então, eu não vou falar de toda a verdadeira espiritualidade que o Schaeffer propõe aqui. A minha ideia é pegar exatamente assim alguns dos tópicos desse livro que conversam bastante com a realidade do Labri ainda hoje, ok? Então, vamos começar. O Schaeffer ele comenta que Verdadeira Espiritualidade devia ter sido o seu primeiro livro, que ele quando ele escreveu, ele gostaria de ter escrito esse livro em primeiro lugar. Então, ele também dá essa dica e pessoas de dentro do Labri dão essa dica, assim. Se você nunca leu Schaeffer, ou se já leu alguma coisa do Schaeffer, leia primeiro Verdadeira Espiritualidade. É para ter uma boa ideia do pensamento dele, né? O que ele propõe aqui, ok? Esse livro aqui, esses dias a Alessandra de Carvalho, aqui do Labri Brasil, ela participou de um podcast aqui do Bibotalk, e ela comentou que é um livro que existe a ideia assim que os obreiros leiam esse livro pelo menos uma vez por ano, né, para voltar de novo a essas ideias, assim. Gente, o que ele propõe nesse livro? Ele, em primeiro lugar, ele escreveu esse livro, esse livro apresenta as reflexões de meses de crise que ele teve na vida dele. Uma crise espiritual profunda que ele teve na vida dele, onde se levantaram diversas dúvidas, diversos questionamentos. E o livro é resultado desse momento de crise, né? Nessa crise, ele conta que ela se baseava na falta de um senso de realidade na vida dos cristãos à sua volta, na própria vida dele, e uma incoerência entre os resultados previstos pelo Novo Testamento na vida dos crentes e a vida real dos crentes, né? Então ele comenta ali, poxa, o Novo Testamento nos fala de vidas sendo transformadas. O Novo Testamento nos fala de uma conversão que provoca uma verdadeira mudança na vida das pessoas. Não só uma mudança, mas uma maneira de viver e de pensar, onde essas pessoas têm uma profunda ligação com essa questão espiritual. Tem uma vida espiritual muito, muito forte. E não é isso que ele via ao seu redor e nem mesmo na própria vida dele, né? Eu tenho certeza que em algum momento talvez já tenha passado esse questionamento na tua própria vida, né? Poxa, o Novo Testamento nos fala de pessoas ali tendo vidas transformadas, por exemplo, Paulo, né, que perseguia os cristãos, mas que passa por um processo de conversão e de repente está ali num profundo relacionamento com Deus e ele é transformado e as coisas ao redor dele são transformadas por isso. Por que na minha igreja não é assim? Né? Por que na minha vida não é assim? Não sei se você já se passou por essas perguntas, mas eu confesso que eu já passei por uma crise assim, talvez não tenha sido tão profunda quanto a do Schaeffer, né? Mas eu passei por um momento com esses questionamentos, né? Tive outras crises, as quais talvez possa comentar depois, se o pessoal tiver interesse, né? Mas nesse momento estamos falando da crise do Schaeffer, né?
Então, assim, por que os cristãos da atualidade, em que o Schaeffer estava, não pareciam ter passado por mudanças poderosas nas suas vidas? E o que é a verdadeira espiritualidade? São os grandes questionamentos dele. E aí ele vem com alguns pensamentos e algumas conclusões que ele chega nesse livro. Ele diz, por exemplo, que nós devemos viver pela fé na obra de Cristo momento a momento, gerando uma liberdade dos laços do pecado. Gente, essa questão do momento a momento é essencial para o pensamento do Labri. O Labri vive momento a momento. Se tu já teve a oportunidade de visitar o Labri, então já deve ter visto isso. Se ainda não, se um dia for visitar uma das casas do Labri ao redor do mundo e perguntar para algum obreiro do Labri, e aí, Guilherme, né, por exemplo, quais são os planos para o Labri daqui a 5 anos? Ele vai provavelmente rir e dizer que não sabe. Né? Quais são os planos do Labri para o ano que vem? Provavelmente não vai saber. Quais são os planos do Labri para a semana que vem? Meu amigo, provavelmente não terão grandes planos ou grandes planos extremamente fechados. Né? Parte muito importante da ética do Labri é exatamente esse momento a momento, passo depois de passo, dia após dia. É algo que está nas ideias básicas não de simples, mas de serem base para outras ideias do próprio Labri. Depender de Deus momento a momento. Assim como a Edith conta no livro dela, né? Que o passo seguinte eles não sabiam qual seria. Mas quando olhava para trás, enxergava um Deus que tem acompanhado e tem deixado marcas na sua história. Né? Então essa vida espiritual que Schaeffer propõe, ela deve ser vivida momento a momento. Gente, isso quer dizer que eu não devo fazer planos? Não, não quer dizer isso. De maneira alguma. Fazer planos é saudável. Fazer planos, a Bíblia fala em Provérbios, né? Que fazer planos, planejar ações e coisas é muito saudável, muito importante para a nossa vida, né? No entanto, parece que existe muitas vezes um conflito quase dos meus planos e daquilo que eu quero que aconteça e os planos de Deus, ou estar aberto aos planos de Deus, né? Muitas vezes existe uma certa idolatria aos nossos próprios planos. E é isso que Schaeffer vem dizer aqui. Viva momento a momento, um passo de cada vez. Né? Dê espaço para que Deus haja, né? Para que Deus mostre os seus próprios planos. Então, essa vida espiritual vivida momento a momento. Ele também comenta aqui que essa é uma das linhas principais e fundamentais do Labri, ok? Ele comenta então, seguindo aqui, que todos que se tornam cristãos, eles se tornam cristãos da mesma forma, que é nascendo novamente. A verdadeira espiritualidade, então, ela não é uma lista de pode e não pode, né? Se eu fizer isso, eu estou bem. Se eu não fizer isso, eu não estou bem. Mas ela começa nesse novo nascimento. E é aí que começa a verdadeira espiritualidade, né? E seguir de todo o coração a lei de Deus, que se resume no amor de Deus ao próximo, no amor a Deus e no amor ao próximo, né? Não há verdadeira espiritualidade sem uma vida espiritual. Então essa vida espiritual se resume no momento a momento, se resume no amor a Deus e no amor ao próximo, dia após dia, minuto após minuto.
ele comenta, então, aqui, e esse é um ponto extremamente importante para esse pensamento do Schaeffer, mas também o pensamento do próprio Labrie, que é preciso, no momento presente no momento presente da história, amar e ter comunhão com Deus e com o próximo. E algo que é muito importante nisso é crer que Deus de fato é real na história e no mundo real. Parece bobo isso que eu estou falando, mas grande parte da teologia liberal e desses movimentos seculares e humanistas dentro da teologia, isso não é tão claro, né? A própria ressurreição de Cristo, por exemplo, é muitas vezes vista como uma ressurreição das ideias de Jesus, mas não do próprio corpo de Jesus, não do próprio ser humano de Jesus, né? Que, ok, a Bíblia fala de nascimento virginal de Jesus, mas não deve ser bem assim, né? Isso deve ser uma figura de linguagem ou algo assim. Não, ele coloca que para essa verdadeira espiritualidade, nessa verdadeira espiritualidade, é extremamente importante entender que Jesus morreu e ressuscitou na história, no mundo real, um morto que voltou a viver e que mais tarde ascendeu aos céus, né? Então isso é extremamente importante. E isso tem uma implicação para o aqui e o agora. A ressurreição de Cristo deve produzir uma vida virtuosa no crente no mundo real. Uma vida vivida pela fé no Cristo nesse exato momento. Ok? De novo, é crer nisso, crer que isso tudo é real e isso vai florescer de alguma forma na minha vida. Em virtudes cristãs, mas isso vai ser visível, né? É interessante que no prefácio aqui do livro da Edith, é um prefácio escrito pelo próprio Francis Schaeffer, e aqui ele fala, por exemplo, que esse livro é tão importante quanto os próprios livros dele, mas aqui ele fala de um ponto importantíssimo do que é a ideia deles do Labrie. Eles querem que no Labrie exista uma demonstração de um Deus infinito e pessoal que de fato existe e de fato age na nossa geração. Eis aí um outro ponto do Labrie. Gente, o Labrie não é só sobre ideias. As ideias são extremamente importantes, eu não quero menosprezar as ideias. Eu mesmo sou apaixonado por ideias e estudo filosofia e teologia e outros textos, né? Mas ele não termina aí. O próprio Schaeffer quer dizer aqui que ele quer e que o Labrie seja um lugar onde esse Deus que é real seja visível de uma forma real para as pessoas. De que esse Deus do Antigo e do Novo Testamento, que muitas pessoas às vezes perdem a fé nesse Deus porque não enxergam ou porque não conseguem ver mudanças na sua vida ou nas pessoas ao redor, que esse Deus é real e que o Labrie seja um lugar onde as pessoas possam ver cara a cara a ação desse Deus. E para isso, eles contam diversos testemunhos. Tenho certeza que o Josué e a Lili, que talvez estejam nos assistindo agora, tem diversos testemunhos sobre isso. Eu e minha esposa temos diversos testemunhos sobre isso no tempo que a gente viveu e que esteve no Labrie também. Né? Um lugar onde Deus, de fato, se apresenta. Não se apresenta, mas um lugar onde é possível ver essa ação divina no dia a dia das pessoas. Né? Então, se vocês forem perceber essa ideia toda do Schaeffer, ela dá uma importância muito grande para o sobrenatural,
mas sem descolar o sobrenatural do natural, né? O Schaeffer ele comenta no Verdadeira Espiritualidade: a gente vive num mundo que, além das suas belezas naturais, além daquilo tudo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, ele é um livro também povoado por seres celestiais, por anjos, por demônios, onde tem uma guerra espiritual acontecendo. Gente, palavras do Schaeffer, não minhas, mas faço minhas, faço dele as minhas palavras também, né? Porque creio nisso. Então, Schaeffer ele dá essa importância muito grande para o sobrenatural, algo que muitas vezes nos passa desapercebido, a gente esquece do sobrenatural. E a gente esquece que a oração, sim, tem alguém ouvindo a oração, tem alguém respondendo a oração. Assim como a própria Edith relata no livro dela, né? E tudo isso ele vai resumir de certa forma, e aqui eu estou chegando ao final agora, de fato, tudo isso ele vai resumir num termo que é chamado passividade ativa, ok? Ele vai dizer que passividade ativa é uma escolha nossa de sermos criatura, de viver o mundo real como quem já morreu e ressuscitou, ok? Passividade ativa, dentro daquela questão que eu comentei antes, dos planos, do viver momento a momento, um passo de cada vez. Passividade ativa vem exatamente a esse encontro. O que quer dizer isso? Eu, de fato, eu espero no Senhor e a minha ação está em esperar no Senhor. Eu continuo vivendo a minha vida, mas tendo sempre presente na minha mente, no meu coração, nas minhas ações, de que Deus está aqui e de que Deus sim age aqui e agora, né? Ou seja, os meus planos estão rendidos à vontade de Deus nesse sentido. E é isso que a gente vê em todo o Labrim, ok? Em todas as casas. Se vocês forem visitar hoje uma casa do Labrim, em qualquer lugar do mundo, hoje não por causa do coronavírus, né? Mas quando a gente estiver livre dessa pandemia, quando a gente estiver livre de novo para caminhar na rua sem medo dessa pandemia, dessa doença, e vocês puderem visitar uma das casas do Labrim, vocês verão exatamente isso, passividade ativa. Gente, contando um pequeno testemunho sobre isso, né? A minha esposa e eu, a gente ficou 6 meses no Labrim da Inglaterra como estudantes e depois também trabalhando um tempo como meio helpers, né? Não éramos nem 100% estudantes, nem 100% helpers, ajudantes, mas estávamos ali no meio termo, assim, por um momento da nossa vida, né? E eu gosto de contar essa história porque a maneira como, de certa forma, isso ficou claro para mim, ok? Bom, alguns de vocês já ouviram essa história antes, mas estávamos no Labrim da Inglaterra e acontece que a geladeira da casa estragou. E já era uma geladeira bastante antiga, que já tinha sido consertada algumas vezes e não tinha mais jeito naquela geladeira, né? E todo dia de manhã, no Labrim, ao redor do mundo todo, as pessoas fazem uma reunião de oração. E nós estávamos lá, minha esposa e eu, e a gente foi para essa reunião de oração e um casal de obreiros, o Andy e a Lindsay, comentaram na reunião de oração sobre essa questão da geladeira, né?
ó, gente, estragou a geladeira, vamos orar por uma geladeira, né? Para que Deus nos dê uma geladeira. Eu lembro que naquele momento, eu como um verdadeiro alguém vindo de um berço luterano, bem germânico e desconfiado, eu, eu lembro que eu pensei comigo mesmo assim, eu quero só ver, agora é a hora, né? Ficam falando desse negócio de passividade ativa, de esperar e tudo mais. Esse pessoal, eu tinha certo na minha cabeça, esse pessoal vai orar por uma geladeira, mas vai arregaçar as mangas para procurar uma geladeira. Esse pessoal vai ligar para pessoas, vai procurar uma promoção de geladeira, vai pedir aí uma ajuda financeira para alguém, sei lá, mas algum jeito eles vão dar de achar uma geladeira. E naquela manhã, entre muitos outros motivos que tinha naquela manhã, surgiu o motivo da geladeira. Ok, foi orado pela geladeira, terminou o momento de oração e aí a gente foi cada um para o seu trabalho, para o seu estudo. Algumas horas depois, poucas horas, alguém me chamou, um dos obreiros, o Peter, me chamou. Eu estava lá no meu trabalho e ele perguntou para mim assim: Arthur, quer me ajudar a transportar a geladeira? Eu virei para ele e perguntei: como assim, Peter? Que geladeira? A estragada? Ele: não, a geladeira nova aí que o pessoal encontrou. Eu: como assim, geladeira nova que o pessoal encontrou? E aí ele comentou que logo depois daquela reunião de oração, um casal de estudantes que estava lá foi fazer uma caminhada numa ruazinha que tem lá, que é a Church Lane, que é uma ruazinha que todo mundo que vai para o Labri da Inglaterra ama caminhar naquele lugar, porque é verdadeiramente lindo aquele lugar, um lugar de muita paz e muito legal para ter momentos de oração e de reflexão. Esse casal foi caminhar lá e na frente de uma das casas tinha uma geladeira. E eles bateram na casa e perguntaram: ó, qual é que é dessa geladeira aí, né? E o dono da casa falou: olha, essa é uma geladeira usada, eu tô doando ela para quem quiser. Eu comprei uma geladeira nova agora, muito melhor, né? E tô doando, ela tá funcionando perfeitamente. Quem quiser pode levar. E foi essa geladeira que a gente foi buscar. Gente, assim, eu caí sentado, né? Fomos eu e o Peter lá, e acho que tinha mais uma pessoa, carregar uma geladeira pesada pra caramba, bem feito pra mim, porque duvidei. Depois o pessoal limpou a geladeira, ela estava funcionando perfeitamente. A questão é, você pode pensar, isso é coincidência. Isso é uma grande coincidência. Isso é sorte. Mas para o cristão que busca viver essa verdadeira espiritualidade, isso é uma resposta de oração. Isso é o mover de Deus nesse mundo, né? Então, eis a passividade ativa, né? Uma das maneiras de olhar para a passividade ativa. A gente ora de fato crendo que Deus está lá e Deus existe, ok? Gente, algumas das perguntas aqui, eu não vou ler ainda aqui as perguntas da live, as perguntas que vocês estão fazendo aqui, ok? Eu vou ler aqui as perguntas que eu coloquei na descrição do evento e depois eu leio as perguntas de vocês e a gente continua conversando, tá? Então, primeiramente, o que é o Labri? O Labri é isso aí que eu falei agora. De certa forma, é um lugar, a palavra Labri significa abrigo, ok? E é um lugar onde as pessoas são muito bem-vindas para visitar e para ter um tempo para viver lá, né? Basicamente isso, assim. Você quiser tirar um tempo sabático, eu sei que no Brasil isso não é muito comum,
mas às vezes, inclusive, assim como talvez um exercício de fé, né? Tirar um tempo sabático e passar um termo. Um termo são 3 meses. Aqui no Brasil, a gente tem às vezes termos um pouquinho menores, né? Aqui funciona um pouquinho diferente o Labri. Mas, poxa, visita o Labri Brasil, visita alguma outra casa do Labri, se você fala inglês, né? Tire esse tempo para você. É um lugar onde a gente tem segurança o suficiente para pensar nessas questões da vida, né? Talvez tu tenha aí questões antigas já que ninguém te responde, que tu lê lá a teologia tal e não te convence, vê palestra tal e isso não te convence. Cara, tira um tempo e vai para lá, honestamente. Porque não é só pelo momento das conversas. Existe algo interessante no dia a dia do Labri, né? Esse dia é dividido em trabalho e estudo, né? Esse trabalho que é exatamente de manutenção da casa, né? Muitas vezes, é cortar grama, é ajudar na horta, sei lá, às vezes pintar um quarto, limpar a casa, fazer o almoço, lavar a louça. Esse é um trabalho, não é nada difícil e não é nada que a gente não faça na nossa própria casa, né? Mas essa divisão de tempo, assim, entre trabalho e estudo, em momentos de estar conversando com as pessoas, existe algo nessa divisão de tempo que é muito, muito, muito saudável. E realmente nos ajuda nessas questões da vida, né? Então, se você tiver um tempo, é isso que é o Labri. É um lugar onde tem segurança, é onde tu não vai precisar pensar sobre o almoço de amanhã, o que eu vou cozinhar no fim de semana, o que eu vou fazer na minha casa depois. É um momento de retiro, de fato, né? Para pensar nessas questões. Ok? Segunda pergunta aqui que a gente colocou na descrição. Por que as pessoas vão ao Labri? Exatamente para tirar esse tempo, né? Exatamente para ter um momento de retiro e com honestidade, né, tirar esse tempo e fazer essas perguntas. É um lugar que está aberto às perguntas. Não tem pergunta proibida no Labri. Durante o tempo que a gente estava, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, a gente teve diversas discussões de almoço, né? Não é discussão, é uma conversa de almoço, né? Um bate-papo de almoço, onde alguém trazia uma questão para todo mundo conversar. E, gente, surgiram as mais diversas questões, desde perguntas sobre espiritualidade, sobre teologia, sobre filosofia, até perguntas sobre, sei lá, legalização de drogas, sabe? Perguntas sobre, ok, por que a Bíblia não fala dos dinossauros, né? Tinha gente perguntando isso. Então, é um lugar exatamente para isso, e as pessoas que vão lá, elas vêm de diversas realidades, de diversos lugares do mundo e de diversas realidades. São tanto cristãos das mais diversas raízes teológicas, como não cristãos, ateus, agnósticos, budistas, e pessoas, né, muçulmanos e de outras religiões. É uma casa aberta para todos. Então são essas pessoas que vão para lá. Mas uma coisa que a Edith Schaeffer fala no livro dela, e outros obreiros falam também, é que existe algo, às vezes, em comum entre essas pessoas. E esse algo em comum é exatamente essa sede, né? Essa questão de, poxa, eu quero que essa resposta, quero que essa pergunta seja respondida, né?
Quero que essa minha dúvida seja respondida, né? Então, se você é uma pessoa que quer que as suas dúvidas, os seus questionamentos sejam respondidos, se você não se contenta daqui a pouco com respostas simples ou respostas simplistas nesse sentido, né? Tipo aquela resposta que alguém te dá só para virar a página, só para dizer, ok, vamos terminar por aqui, esse é o lugar para ti, ok? Terceira pergunta que a gente colocou aqui, deixa eu abrir. Quem são essas pessoas? Novamente, já respondi na resposta anterior. E como o Labri se sustenta? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Muita gente faz, porque é um trabalho, de fato, diferente, né? Desde a sua fundação, o Labri ele tem como propósito refletir a ação de Deus no mundo, ser um lugar onde Deus de fato é refletido, né? Onde a ação dele de fato é visível, né? E essa questão do sustento está muito ligada a isso. Se vocês forem em qualquer casa do Labri para ficar num retiro, num termo ou algo assim, vocês vão ter ali um valorzinho para pagar por dia, tá? A gente sabe que no Brasil a situação econômica é difícil, né? Mas assim, dentro do valor que eles cobram, né? Que o Labri cobra pela tua diária, esse é um valor que ele cobre cerca de 40% dos seus gastos, né? E que gastos são esses? Eles são gastos com a alimentação dos estudantes, dos obreiros, dos helpers, água, luz. Normalmente são propriedades grandes, né? Porque recebem muitas pessoas, então tem toda uma questão de impostos aí sobre essas propriedades, né? Sobre essa terra, entre outros gastos. Então isso cobre cerca de 40%. 60% do sustento financeiro do Labri vem de doações. Exatamente. Doações que as pessoas fazem. Ok? Então, às vezes é alguém que visitou o Labri e teve sua vida profundamente impactada nesse tempo e resolve fazer uma doação. Às vezes é alguém que sei lá, acha que esse trabalho vale a pena, acha que esse trabalho de fato ajuda as pessoas e vai lá e faz uma doação, né? Ou às vezes é como relatado ali no livro da Edith, alguém que simplesmente chega com um cheque de algum valor astronômico e fala, olha, eu estava com esse dinheiro sobrando e resolvi dar para vocês. Né? Isso acontece assim de forma bastante interessante, assim, né? Então o Labri ele não vai atrás de doações, ele não vai te pedir doações, e ele nunca pediu doações. Ó, acho que chegou a minha janta aqui, a Mirelle tá indo lá buscar, tá bom? Ele não vai pedir doações. Então, uma das ideias, uma das crenças que vocês podem ver em todas as casas do Labri é a seguinte: se o dinheiro parar de entrar, a gente vai fechar a casa. E não tem problema nenhum com isso. Porque nós cremos em Deus. E a gente crê que Deus vai manter este trabalho enquanto for da vontade dele. Se fechar a torneira, né, se essa doação parar, não tem mais trabalho e a gente entende que essa é a vontade de Deus, né? Então, simples assim. Gente, é isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço desculpas se eu me estendi bastante, assim, mas é mais ou menos essa a ideia do Labri, ok?
Gente, eu quero ler aqui algumas das perguntas que vocês enviaram. Se tiverem mais perguntas, podem ir enviando. Não prometo que eu vou conseguir responder todas essas perguntas, até porque eu não sou obreiro do Labri, né? Mas dentro daquilo que eu tenho lido e aprendido e o tempo que a gente passou no Labri também, dentro disso eu vou tentar responder as perguntas de vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Israel Ramires. Qual o impacto da troca de cartas entre Schaeffer e Karl Barth na vida do Schaeffer e para a criação do Labri? Israel, ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. Para quem não sabe do que o Israel está falando, existe uma história aí que aconteceu e na qual Schaeffer e um amigo dele, desse grupo de fundamentalistas, foi visitar o Karl Barth. E eles foram para lá como, de certa maneira, assim, para ver qual que era o pensamento do Karl Barth, na verdade. Né? Karl Barth é um teólogo bastante conhecido, bastante importante, assim, um dos gigantes da teologia no século XX. E eles foram, então, fazer essa visita lá. E o Karl Barth recebeu eles na sua casa, né? Num sítio que ele tinha na Suíça. E estando, né, um tempo lá, depois Schaeffer e esse amigo foram embora e acabaram escrevendo uma crítica à teologia do Karl Barth, né? A questão lá chamando ele de liberal. O Karl Barth, quando ficou sabendo disso, ele escreveu uma carta para o Schaeffer que foi profundamente importante para ele, né? Uma carta na qual ele fala o seguinte, assim, eu abri a minha casa para amigos, para irmãos, sem saber que estava abrindo para espiões. Então, gente, imagina tu receber um comentário desse de alguém, né? A gente às vezes fica chateado com um comentário meio bobo no Facebook, assim. Imagina receber um comentário desses de um irmão na fé, né? Alguém que, que é importante para a teologia da atualidade, né? Abri minha casa para amigos, mas não sabia que estava abrindo para espiões. Isso foi uma das questões assim que faz o Schaeffer fazer, inclusive, uma das suas autocríticas no Verdadeira Espiritualidade. Ele, durante essa crise, durante uma das crises dele, ele de fato tinha isso em mente também. Essa questão assim do fundamentalismo teológico, né, desse movimento fundamentalista, ser raso e olhar apenas para a questão da ortodoxia, né, da teologia, e muitas vezes não olhar para o ser humano. Muitas vezes não olhar para quem está por detrás desse ser humano, dessa teologia, dessa ortodoxia, né? Então, com certeza, assim, isso influencia não sei se na criação do Labri, viu, Israel? Mas com certeza isso influenciou o pensamento do Schaeffer e traz para ele, assim, uma tristeza e talvez até mesmo assim uma autocrítica, né, que faz ele repensar o seu posicionamento bastante fundamentalista da espiritualidade. Ok? Eu não sei se eu te respondi, mas sigamos em frente. Israel aqui também comentou que o Bibotalk fez um podcast sobre a Edith Schaeffer nesse mês. É verdade. E muito, muito importante esse episódio, gente. Ele tem a participação aí da Alessandra de Carvalho, que é obreira e diretora, né, juntamente com o Guilherme de Carvalho do Labri aqui no Brasil, e eles
ela e acho que a Carol Bazo também, junto aí com o Bibo, né? Fizeram esse podcast sobre a vida da Edith Schaefer. Então, mais uma fonte aí muito legal, gente. A Alessandra tem um jeito de falar, um jeito de contar histórias que é maravilhoso, né? A gente, eu não sei vocês, assim, mas escutem esse episódio, para mim deu vontade, assim, quase que de... Sabe aquela coisa assim, a pessoa tá sentada numa poltrona contando uma história e tu senta no chão do lado dela só para ouvir, né? Tomando um chazinho, tomando um chimarrão, só ouvindo essa pessoa contar as histórias. Então, muito bom episódio, bom lembrete, Israel. Obrigado por isso. Deixa eu ver aqui, pergunta do Jürgen Marx. A ideia dos Sete Montes vem então do neocalvinismo holandês? Cara, Jürgen, eu não sei. Vou te ser bem sincero, você tem como explicar um pouquinho melhor essa pergunta, por favor? Eu não sei assim do que se trata aqui, ok? Eu não li tudo que o Schaefer escreveu e a própria verdadeira espiritualidade, assim, faz um tempo que eu li, ok? Mas então, assim, não... Eu te peço, por favor, se quiser explicar mais, ou se de repente o Josué ou alguém que tem mais noção disso do que eu, por favor, me ajuda aí com essa pergunta do Jürgen. Sigamos aqui. Passividade ativa, esperando em Deus. Já quero ler a verdadeira espiritualidade. Legal, leia mesmo, Jürgen. É muito, muito bom, muito importante. Gislaine aqui, bom, participando. Legal, gente, obrigado. Kenani e Gislaine fazendo uns quotes aqui. A gente ora, de fato, crendo. Cara, tira um tempo e vai para lá. É engraçado, gente, é engraçado. Legal, Rosane Zimmer. Que bom que te tiramos algumas dúvidas, Rosane. Muito bom, um abraço para ti também. Em Israel, a verdade sem amor está desassociada à mensagem do Evangelho. Exatamente. Que é necessário os dois, a verdade em amor. Verdade, Israel, exatamente. Eu acho que é isso que o Schaefer acabou vendo aí desse movimento fundamentalista do qual ele fez parte, né? E essa questão da carta dele aí com o Barth não é segredo para ninguém, assim. E o Labrie não tenta esconder isso de maneira alguma. O próprio Labrie reconhece isso como um fato na história, né? E é legal, gente. Eu acho que é importante a gente ver isso, assim, porque a gente vê também essa humanidade, né? A gente fala e fala do Schaefer, e às vezes existe talvez até um perigo de idolatrar, então eu diria assim, cuidado, né, para não estar idolatrando às vezes essas pessoas, né? Mas esse é um dos exemplos que a gente vê que Schaefer ele era humano, né? Ele era humano e errou como humano, assim como eu erro e todos os obreiros do Labrie também erram, né? Também erram, também cometem pecados, estão em busca aí de aperfeiçoamento na sua vida, né? Deixa eu ver aqui, Jürgen, política, educação, mídia, artes, religião. Cara, talvez, isso me lembra muito, sim, essa visão neocalvinista, tanto do Kuyper como do Doiver, né? De entender que a vida aí tem a questão das esferas de soberania. A gente tem, inclusive, palestras sobre isso, né? No ano passado, Josué, ele estava aqui no Sul, ele fez uma palestra exatamente sobre isso, né? Sobre o pensamento de Hermann Doiver.
no qual ele comenta essa questão das esferas de soberania, assim. Eu não sei se isso já está no ar, eu vou dar uma olhada, tenho certeza que que o Kenani também vai dar uma olhada, porque é uma palestra importante para a gente perceber esse pensamento do neocalvinismo holandês, né? As esferas de soberania. Sem dúvidas, Jürgen, isso está conectado, sim, no pensamento dele. Rúbia, legal, obrigado. João e Israel. Gente, não sei se vocês têm mais perguntas, não sei se consegui responder as perguntas que foram feitas, atendendo às expectativas. Se não conseguir atender as expectativas, eu peço desculpas. Mas sigamos em frente, né? Eu vou colocar depois aqui nos comentários uma série de palestras que o Rodolfo ele é obreiro do Labri em Minas Gerais, e ele fez exatamente uma série de palestras sobre esse pensamento do Schaefer e a verdadeira espiritualidade, né? Aquele retiro que eu comentei antes, ok? O nosso amigo aqui, o Rumenig, ele fez toda a gravação em vídeo dessas palestras. Tem palestras do Rodolfo e também do Daniel Matos, que era um dos líderes aqui do Labri Sul, e hoje a esposa e ele, né, a Bruna e o Daniel, também são obreiros lá em Minas Gerais e estão fazendo parte desse trabalho lá. Então, se eu não me engano, são 3 palestras do Rodolfo e uma do Daniel sobre a verdadeira espiritualidade. Gente, conteúdo excelente, excelente mesmo, assim, vale muito a pena assistir, ok? Eles vão muito, muito além do que eu fui aqui nessa 1h30, ok? Então, vale a pena assistir. Além disso, tem outras palestras. Vocês podem encontrar as palestras, muitas das palestras do Labri, no aplicativo The Pilgrim, ok? Eu vou colocar aqui também o nome do aplicativo. The Pilgrim é um aplicativo que tem diversos conteúdos aí reformados. Entre eles tem palestras e cursos relacionados ao Labri e a Francis Schaeffer, ok? Então, são muito bem-vindos para baixar esse aplicativo, fazer uma assinatura, não é tão caro assim, e com certeza vai estar abençoando esse trabalho e se enriquecendo também com o conteúdo que tem lá, ok? Aí, legal, Romini, muito bom, muito bom. Obrigado por colocar a playlist aí da verdadeira espiritualidade. Esse link aí que o Romini colocou. Inclusive foi ele que gravou, qualidade excelente, gente. Aproveitem isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Acho que não surgiu mais nenhuma pergunta, né? Vamos ficando por aqui. O Labri Sul, o Amigos de Labri Sul, não é uma casa do Labri, ok? Mas estamos sim aí num relacionamento muito próximo com o Labri a nível mundial, né? Temos aí o relacionamento com o pessoal de Belo Horizonte, eles diversas vezes já vieram para cá dar palestras, seja em retiro, seja em conferências que a gente já teve aqui também. Temos a bênção deles para estar fazendo esse trabalho de Amigos do Labri Sul. Então estamos caminhando juntos, ok? Só não somos uma casa de Labri ainda. Quem sabe o que vai acontecer no futuro, né? A passividade ativa, né? Vamos esperar aí o que o Senhor tem guardado para a gente. Além disso, nós nos encontramos todos os meses na última sexta-feira do mês, ok? A gente sempre coloca aqui na página o tema do encontro, o tema da palestra e o endereço. Tem sido normalmente na casa da Gislaine e do Roberto, desde 2013, desde o início do trabalho, e tem sido sempre muito legal viver a hospitalidade que eles têm exercido conosco também. Então, toda última sexta-feira do mês temos um encontro lá. Gente, se você daqui a pouco é de longe, poxa, sou de Caxias, sou de Pelotas, sou de sei lá onde, Passo Fundo, Livramento, sei lá, você é de Santa Catarina,
venha ao encontro, né? A gente, claro, se for possível, mas aqui o pessoal que faz o Amigos do Labri aqui tem as portas abertas para vocês. Vocês podem ficar aqui na minha casa, podem ficar na casa, com certeza, de outras pessoas aqui também, ok? Então não é falta de teto, ok? Já aproveita, passa o fim de semana aqui, vamos tomar um chimarrão e ter bons momentos de conversas. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos nosso próximo encontro, seja ele presencial, seja ele em live. Ok? Obrigado por toda a atenção de vocês. Até mais, Deus os abençoe.